Olá! Meu Deus! Achei que não ia conseguir fazer live hoje, sei lá quando, né, que eu faria. Porque simplesmente, oi Janete, seja bem-vinda. Nada queria conectar. Não conectava computador, não conectava celular para fazer a live, a internet estava ruim. Falei, hoje não vai dar, hoje vai dar ruim esse negócio. E eu já estou fazendo um calendário de lives que eu vou fazer até quarta da próxima semana. Então amanhã também tem live, tá? Se liga aqui que amanhã também vai ter live. Deixa eu ver se tá tudo funcionando aqui, só um pouquinho. Tá, estão me ouvindo? Estou transmitindo também em outros canais, além do Instagram. Quero saber se estão me vendo, se estão me ouvindo, se está tudo certo. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho essa outra câmera para ver se fica melhor. Então tá bom. O que eu quero falar hoje? Essa semana me peguei em várias conversas, em alguns atendimentos e em várias conversas fora de atendimento, conversando com amiga, com conhecida, com parente distante, com prima, sobre casamento, né? Especialmente início de casamento. E eu acho que o início do casamento, a maneira como ele acontece, ele faz parte da nossa saúde mental, da nossa qualidade de vida, né? E o quanto que esse início de relacionamento pode ser estressante, mesmo que as pessoas não falem isso pra gente. E normalmente as pessoas não falam isso pra gente, né? Eu não sei como é que foi para vocês, estou olhando aqui para ver como é que tá a transmissão nos outros canais. Eu não sei como é que foi para vocês, mas ninguém falou para mim que início de casamento seria estressante, seria difícil, que são muitas adaptações, que não importa quanto tempo você namore, e sinceramente eu até acho que às vezes nem importa se você morou junto com uma pessoa. Parece que quando você vai lá e você faz uma celebração e você assina um papel, alguma coisa muda ali, alguma coisa muda. Só que esse é o tipo de coisa que as pessoas não costumam falar umas para as outras, né? Fica tudo meio que, sei lá, se é escondido, se é um segredo ou o que é. E aí me peguei, então, nessas conversas, né, como eu disse, essa semana, com pessoas, algumas que estão para se casar, né, algumas que estão indo morar junto, pessoas que estavam de casamento marcado e tiveram que remarcar por conta da pandemia e que fazem questão de ter uma festa, ter uma celebração, ter alguma coisa assim, né, grande. Então não quer fazer uma celebração pequena conforme é possível fazer agora, e eu entendo isso. Mas, e é engraçado, né, que essas pessoas com quem eu conversei que estão para se casar, todas elas estão em relacionamentos longos, assim, relacionamentos de 4, de 5, de 6 e de 8 anos. Então o que as pessoas me falam é assim, não, Clary, nossa, a gente se conhece há muito tempo, a gente já namora há muito tempo, a gente se dá super bem, então eu tenho certeza que vai ser tudo muito tranquilo. Tô procurando um creme aqui pra minha mão, pra falar bem a verdade, porque olha, tá super ressecada. Mas vamos lá. E todas as pessoas falaram isso, né? E são todas pessoas, como eu falei, que estão em relacionamentos longos já, de longa data. E na verdade, na prática, não é bem assim. Até hoje, eu não consigo me lembrar de um atendimento que eu tenha feito com pessoas
que falaram pra mim assim, não, o início do meu relacionamento foi ótimo, foi tranquilo, foi muito gostoso, foi tudo muito fluido, muito harmônico, sabe? Até hoje ainda não peguei, não atendi pessoas que tenham falado isso pra mim. Algum perrengue, alguma coisa teve no início do relacionamento, e no primeiro ano. E a gente costuma dizer e estudar, né, que o primeiro ano do relacionamento é o período talvez mais difícil, né? É o período mais complicado, é o período onde precisam fazer mais ajustes no relacionamento. Oi, Jaque, seja bem-vinda. Então, eu vejo que assim, o casamento, ele, ao longo dos anos, né, ele passou de algo obrigatório, em que era arranjado, né, e que certamente existiam muitos conflitos e muitas diferenças que precisavam ser ajustadas, e ainda com o agravante de que muitas vezes os noivos não se escolhiam, alguém os escolhia, né, para eles. Ou nem sempre as pessoas queriam muito assim se casar com aquela pessoa, mas por conta de diversas circunstâncias acabavam se casando com aquela pessoa. Eu lembro quando eu era mais nova, agora faz tempo que eu não tenho essa conversa com o meu pai, mas acho que vou retomar isso com ele. Eu conheci uma senhora uma vez que era mãe de alguns amigos do meu pai. E ela falou algumas coisas pra mim, eu era criança na verdade, ela falou algumas coisas pra mim e uma delas foi que ela quase se casou com o meu avô, mas não deixaram eles se casarem porque ela era mais velha que ele, assim, tipo, meu avô era de março e ela era de outubro, novembro do ano anterior, então era coisa de poucos meses, mas acharam que não ficaria bem, né, uma mulher se casar com um homem mais novo. Meu avô hoje estaria com um pouco mais de 100 anos, não muito. Então veja, isso não foi há tanto tempo atrás assim, deve ter sido cerca de 80 anos atrás. Então eles não se casaram, mas eu senti ali que tinha uma vontade dela talvez de ter se casado com o meu avô, né? Eu não sei exatamente a história de casamento, então, né, do meu avô e da minha avó. Mas para vocês verem como que eram as coisas antigamente, né? E que as pessoas acabavam se casando com alguém que talvez nem era tanto assim do interesse delas e ficavam com aquela pessoa porque era aquilo que queriam dela, né? Era aquilo que esperavam dela. E com certeza existiam conflitos ali, mas que nem podiam ser manifestados, não podiam ser falados, especialmente pelas mulheres que não tinham muita vez e nem voz, né? E pelos homens, eu acredito que também homem não tem até hoje essa característica de desabafar com o outro no sentido de pedir ajuda, né? De ter alguém para ouvi-lo, para acolher, para dar um conselho, enfim. E homem também é mais difícil de procurar ajuda profissional também, né? Então tem essas duas questões aí. Então eu imagino lá atrás, né, o quanto que isso foi engolido, foi absorvido aí pela rotina, pelo cotidiano, pelo dia a dia, e o quanto que isso prejudicou as relações conjugais, né? Hoje em dia a gente tem o direito de escolher, né? A gente pode escolher, mas o quanto que não nos é falado, que mesmo que a gente escolha, mesmo que a gente se case com alguém por afinidade, por desejo, por amor e tudo mais, né, pelos todos os outros motivos pelos quais que levam a gente a se casar com alguém, ainda assim tem perrengue. E não é pouco, né? Tem perrengue e não são fáceis. Só que as pessoas não falam.
E eu acredito que pelo fato de não falarem, isso acaba fazendo com que os casais tenham vergonha de buscar ajuda, tenham vergonha de falar, tenham vergonha de se expressar e dizer, cara, todo mundo aqui falando, ai, primeiro ano de casamento, que delícia, uma lua de mel, que massa, que gostoso, e a pessoa tá aqui, ó, lua de mel? Sério? Nossa, primeiro ano de casamento é o mais legal? É o mais gostoso? Aonde? Me conta, porque aqui isso não aconteceu, né? Isso ainda não está acontecendo, sabe? Então, e é até uma coisa que eu gostaria de fazer muito, assim, muito, que são com os casais de noivos, para falar para eles, cara, mulher, cara é maneira de dizer, vai ter perrengue, tá? Por mais que vocês se conheçam muito, por mais que vocês se deem bem, por mais que tantas coisas, não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Vão ter muitos pingos nos is a serem colocados. Casamento não é a mesma coisa de a gente passa o final de semana juntos, ela sempre fica aqui comigo, ele sempre fica aqui comigo. É muito diferente, tá? Casamento é diferente de você fazer uma viagem com a pessoa. É porque a gente já viajou várias vezes juntos, já ficamos 10 dias, já ficamos 30 dias juntos e foi tão legal. Sim, uma viagem é uma viagem. E óbvio que se não for legal, se não for bom, se não for gostoso, opa, você precisa repensar. Será que vale a pena estar com essa pessoa, né? Será que não são ajustes demais que a gente precisa fazer? Será que não tem coisa demais que me incomoda nessa pessoa? Então, fazer as viagens juntos, passar os finais de semana juntos, passar final de semana, feriado, festas com família, são situações super importantes e que tem que acontecer, né? Mas quando nessas situações você percebe que o negócio não é tão legal, não é tão bacana, não é tão gostoso quanto você esperava, se tem muitas concessões que precisam ser feitas, tem muitas coisas que te incomodam, você tem que pensar se vale a pena essa relação. E não ficar achando que uma viagem gostosa, um final de semana gostoso, ou muitos finais de semana juntos, que são uma delícia, quando vocês ficam juntos, um dorme na casa do outro, viajam e etc, né? Não achar que isso significa que será assim quando vocês se casarem, que vai ser assim o tempo todo durante o casamento. Porque não é. Casamento, pensa que todos os seus estresses, né? Toda a sua bagunça, toda a sua falta de organização, o seu excesso de organização, né? Toda a sua roupa suja, toda a casa, as obrigações de uma casa, né? De zelar pela casa, de pagar contas da casa, tudo isso agora são dos dois. E mesmo que você more sozinho, que você diga, eu sei quanto é que custa a vida, eu sei quanto que as coisas custam, porque eu moro sozinha, eu pago pelas minhas coisas, você sabe uma parte disso, tá? Então você sabe quanto é que custa pagar por estar numa casa, ok, mas você não sabe como é que vai ser estar com outra pessoa e pagar pelas coisas junto com outra pessoa. Vocês sabem que eu sempre me uso como exemplo, né? E por que eu me uso como exemplo? Porque aquilo que eu falo aqui, eu estou autorizada pelo marido, tá? Primeiro isso. Se eu falo de clientes, é porque o cliente me autorizou, né? Mas mesmo que ele me autorize, se tem alguma coisa para falar sobre mim, eu prefiro me usar do que usar outras pessoas, sabe? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ó, livezinha meio surpresa aqui, tá? Cliente desmarcou, próximo horário eu já tinha vago, resolvi fazer live, já comecei mais tarde porque tava dando um tilt aqui, minha internet e meu computador estavam querendo me trollar para eu não fazer, mas eu sou brasileira e eu não desisto, né?
Sou persistente mesmo, leonina, comunicadora, imagina que não vou me deixar falar? Falo mesmo, tá? E eu vou fazer live amanhã, vou fazer live quinta, vou fazer live sexta, vou fazer live sábado, vou fazer live domingo, é isso mesmo. Domingo eu não sei, na verdade, ainda não está definido. Semana que vem vai ter live segunda, tá? E eu acho que na terça-feira eu vou fazer um aulão. Deixa eu olhar aqui o meu calendário. Isso mesmo, na terça que vem vai ter um aulão. Eu vou deixar o link na minha bio para você se inscrever, tá bom? Mas amanhã, depois, segunda-feira, vai ter live, beleza? Então, olha só. Eu morei sozinha antes de me casar. Amei. Foi um dos períodos que eu mais curti na minha vida. Na verdade, a minha vida inteira eu me preparei para isso. Eu me preparei para eu morar sozinha. Eu comprava coisas, sabe essas... Eu não sei se ainda fazem isso, né? Mas quando eu era mais nova, as mães costumavam ir comprando coisas e elas diziam que era pro enxoval da filha. Minha mãe comprou uma coisinha ou outra pra mim e pras minhas irmãs. Chegou um dia e falou assim: escuta, o dia que vocês se casarem, isso aqui já vai estar velho, feio, amarelado. Então o dia que vocês falarem, mãe, tô noiva, vou casar, eu compro as coisas, né? Melhor coisa da vida. Eu tenho algumas amigas que elas falavam assim: Clary, hoje os lençóis são com elástico embaixo e só sobre o lençol em cima. Na minha época, as coisas que minha mãe comprou de enxoval pra mim era só um lençol sem elástico e as fronhas. E eu gosto do lençol com elástico por baixo e o outro lençolzinho, né? É o lençol e sobre lençol, na verdade, né? O de elástico é o lençol e o outro é o sobre lençol. Mas no meu enxoval não tem isso. Então minha mãe não fez isso. E eu gostava, ainda gosto, mas faz muito tempo que eu não faço, de bordar. Fazer bordados em ponto de cruz. E eu bordei muitos panos de prato pra mim. E toalhas e tal, mas o que eu mais gostava de fazer era pano de prato. E as pessoas às vezes falavam: é pra quando você se casar? Eu dizia: não, é pra quando eu for morar sozinha, né? E logo no final da faculdade, assim, quando eu vi uma coisinha ou outra que eu gostava pra mim, muitas coisas com flores, né? Inclusive o jogo de pratos e xícaras e tal que eu comprei era rosinha com dourado e flores. Então tudo assim, muito vou morar sozinha, casa de menina mesmo, sabe? Então o que eu fiz foi me preparar para morar sozinha. Eu queria isso muito, isso sempre foi um desejo muito grande para mim. Então eu sabia quanto que era, quanto que custava a vida, quanto que custava eu pagar pelas minhas contas. Sim, eu sabia, tá? Ou eu achava que eu sabia, porque eu sabia quanto que era pagar pelas minhas contas. Eu sabia quanto que eu gerava de despesas, né? Quando entra uma outra pessoa na nossa vida, a gente já não sabe mais. E por que eu digo isso? Porque assim, ó, eu não me importava, por exemplo, com a qualidade da minha televisão, porque eu não fazia questão de ficar assistindo televisão. Às vezes eu ligava a televisão para ser, entre aspas, uma companhia. Eu deixava o som baixo, muitas vezes, para eu nem ouvir nada, e só deixava a imagem lá enquanto eu lia um livro, sossegada, feliz da vida, pleníssima, quando eu chegava do meu trabalho. Eu não me importava, então eu não tinha uma TV a cabo, por exemplo, eu não me importei de ter uma TV de boa qualidade, com uma boa imagem, porque assistir televisão para mim não era importante. Quando eu e o Eduardo fomos morar juntos, porque nós ficamos noivos e fomos morar juntos. E aí, 6 meses depois, a gente se casou. O Eduardo já quis colocar TV a cabo com sei lá quantos canais, assim, tipo canais que eu nem nunca assisti na vida, né? Então, opa, o negócio já mudou de figura, né? Eu tinha uma funcionária que ia a cada 15 dias para fazer assim uma faxina, algumas coisas em casa e passar roupa para mim, que eu falava que esse era o mais importante, e eu fazia todas as coisas da casa, super curtia cuidar da minha casa, das minhas coisas, super curtia chegar em casa e tirar o salto, já tirar logo o sutiã e deixava ali no cantinho do lado do sofá, deixava o sutiã em cima da cama, e para mim aquilo era organização,
sabe? Tava organizado, o sapato não estava no meio do caminho, estava no canto, no sofá. Pois bem, o Eduardo lá, imagina uma televisão daquela. Primeiro que ele já queria uma televisão de melhor qualidade, então ele já queria trocar o aparelho, né? Depois TV a cabo, daí para ele o meu sapato ali, o meu sutiã em cima da cama era uma falta de organização. Imagina, aquilo era um desleixo, sabe? Então, são pequenos ajustes, gente, que precisam ser feitos dos dois lados e que a gente nem imagina. Então, eu sabia quanto que as coisas custavam para mim, mas depois que entrou uma outra pessoa, ele queria que as coisas fossem diferentes. Aí eu gostaria que ele me ajudasse com as coisas da casa, pequenas coisas que precisam ser feitas, eu entendo até hoje que precisam ser feitas todos os dias para manter a ordem, a organização da casa e um pouco da limpeza. Não precisa limpar todos os dias, mas algumas coisas precisam ser feitas, né, G? G sabe disso. E ele achava que não tinha que colocar a mão em nada, então queria uma pessoa para ir limpar a casa 2 vezes na semana. 2 pessoas que passavam um dia fora. Alguém para estar lá 2 vezes na semana. Então veja, eu já não sabia mais quanto que custava a minha vida, porque agora a minha vida não era só eu, tinha uma outra pessoa também. E por mais que algumas coisas que ele queria eu não concordasse muito, eu não achava necessário, eu precisei flexibilizar, e com certeza outras que para mim eram importantes, mas para ele não, ele precisou flexibilizar. E são coisas que a gente só descobriu depois que a gente passou a dividir o mesmo espaço, sempre. Porque eu e o Eduardo, a gente ficava muito juntos. Como eu morava sozinha, então os finais de semana nossos, nós sempre estávamos juntos, né? Então essa coisa de dizer a gente passa muito tempo juntos, a gente já se conhece, a gente se dá super bem, ok, vocês se conhecem enquanto namorados, enquanto noivos, mas enquanto pessoas que dividem o mesmo espaço, não, vocês não se conhecem. Então precisa sim de muitos ajustes. E as pessoas precisam saber disso, porque isso não é falado. Ninguém conta esse tipo de coisa para quem vai casar. Eles só falam que lindos, móveis, né? Tudo novo. Ai, a primeira compra juntos. Ai, porque a lua de mel. Ai, as fotos pré-casamento para enfeitar a casa. Depois o álbum de casamento. Essas coisas todas. Ninguém fala a outra parte do casamento. Ninguém fala sobre as outras coisas que envolvem o casamento, tá? E veja, como eu falei, eu e Edu, a gente passava bastante tempo juntos. Mesmo assim, quando a gente foi dividir o mesmo espaço, houveram muitos ajustes. E eu pensava comigo e falava para algumas amigas minhas, eu entendo por que as pessoas se separam durante o noivado. A gente ficou um período aí do noivado, cada um na sua casa, depois a gente passou a morar juntos, e aí organizando o casamento, já tinha alguns perrengues também, né, porque eu queria as coisas de um jeito, ele queria de outro. Então eu dizia para as pessoas, eu entendo por que as pessoas namoram tanto tempo e no noivado terminam. E que bom que terminam. Que bom que terminam. Para evitar que depois, durante o casamento acabe. Porque terminar um namoro ou um noivado é muito mais fácil do que terminar um casamento. E namoro e noivado são justamente para conhecer o máximo que você puder a pessoa, para que depois no casamento você consiga fazer os ajustes necessários, para que você consiga ser flexível o suficiente. E não é flexível para você ficar só abrindo mão das coisas, mas você ser flexível para você também abrir mão de algumas coisas que não vão ser exatamente como você quer ou como você gostaria que fosse. Tá? Então, e depois que a gente se casou, houveram ainda outros ajustes. Essa semana eu falei também com um amigo meu que a filha vai casar, não falei com ela. Falei com um amigo que a filha vai casar, e ele até falou assim, ai, Clara, eu sei que você pensa diferente de mim, e que pra você tudo bem morar juntos, mas eu acho que não. Se eles querem morar juntos, significa que querem se casar, então eles têm que se casar. Falei, engano seu.
Eu acho que morar junto já tem que ser uma decisão com prazo para acabar, né? Com prazo para acabar. Nós vamos morar juntos até o dia 10 de julho, quando vamos nos casar, tá? Não é indefinidamente, não é test drive não, tá? Morar juntos não é test drive, apesar de muitas pessoas falarem isso. Porque, vamos lá, o que é um test drive? O que é um test drive? Se alguém aí já fez o test drive, já fiz muitos test drive lá em Curitiba. Teve uma época que a minha diversão e do Edu era fazer test drive. Então a gente as concessionárias ficavam abertas no final de semana, muitas vezes, né, aos domingos. Então a gente levantava e ia numa concessionária para dirigir o carro, para conhecer algum carro lá, sem intenção de comprar, diversão. E é justamente isso. Test drive é uma diversão. Test drive, você vai lá, você dirige o carro e você devolve o carro. Muitas vezes você faz isso sem a intenção de comprar, tá? A maioria das pessoas, na verdade, faz test drive e não compra. Se a gente pegar lá o nome, a quantidade de pessoas, né, que fizeram test drive no carro e quantas compraram aquele carro, são muito poucas. Então, morar junto não é test drive. Morar junto tem que ser uma decisão consciente, muito bem feita e com prazo para acabar. Para você já saber que naquele dia, que naquela data, isso vai acabar e vocês vão se casar. Porque senão vira palhaçada, tá? Vira palhaçada. Você vai encarar o morar junto como o test drive do carro, que você vai lá para se divertir, dirige um pouquinho, daí você vai em outra concessionária, dirige outro e por aí vai. E esse não é o objetivo, tá? Não tem que ser esse o objetivo, tá? Só que as pessoas não encaram muitas vezes um relacionamento com a responsabilidade que ele deve ter, até mesmo o casamento. E aí, achando, porque namoram há muito tempo, né? Achando porque se dão muito bem no namoro, porque a gente nunca brigou, porque a gente sempre conseguiu conversar para se entender, que no casamento vai ser igual. Não vai, porque a relação mudou. A relação mudou. E no namoro, no noivado, quando você tem um perrengue, você briga, você discute, você pode até continuar passando o final de semana com aquela pessoa. Ou você pode até continuar na viagem com aquela pessoa. Só que logo depois cada um volta para sua casa, esfria a cabeça, a roupa suja é lavada lá, né? Você vai contar, desabafar para sua amiga, mas na sua casa, sem o risco de ele chegou agora, eu tenho que desligar, agora não dá para eu falar porque ele tá aqui, ou ela tá aqui. Então é tudo muito diferente, tá? E isso não significa que seja ruim. Casamento é muito bom. Casamento é gostoso. Só que não é esse conto de fadas que as pessoas querem que a gente acredite que seja. Não é esse conto de fadas que as pessoas querem que a gente acredite que seja. Alguém já viu qual filme que mostra como que é um casamento de verdade? Eu não conheço. Qual novela que mostra como que é um casamento de verdade? Esse tipo de encenação normalmente mostra ou algo muito bom e fora da realidade, ou algo tão ruim que talvez também esteja fora da realidade. Tanto que as novelas e os filmes normalmente terminam quando? Quando as pessoas se casam. Não começa quando as pessoas se casam. Quantos filmes ou novelas ou teatro ou seja lá o que for que vocês viram que começou com um casamento? Pouquíssimos. Eu não consigo lembrar de nenhum agora. Tudo bem que não tenho assistido nada. Quase não tenho assistido muita coisa de filmes e tal ultimamente, mas não consigo me lembrar de nada que eu tenha assistido até hoje que começou com um casamento. Normalmente eles terminam no casamento e daí a gente imagina que foram felizes para sempre. Então é bom entender que nós podemos ser felizes sempre, mas não para sempre. Para sempre não existe.
sempre vai ter perrengue, sempre vai ter um conflito, sempre vai ter alguma diferença. E o que a gente pode fazer? A gente pode e deve conversar para se acertar. E muitas vezes o conversar para se acertar, especialmente no primeiro ano de casamento, que é sim o ano mais difícil, não é o ano mais gostoso, não é o ano mais glamuroso, não é o ano de lua de mel, não é o ano em que as coisas são mais harmônicas, mais equilibradas, não. E se não foi no seu primeiro ano, deve ter sido logo em seguida. Ou foi depois que você teve um filho, o primeiro filho, tá? Mas normalmente é no primeiro ano. Tanto que tem algumas igrejas que elas têm, não sei como que é o nome agora, esqueci. Tem o ministério, esqueci o nome, nossa. Mas é exclusivo para casais que estão no primeiro ano de casamento. Então são alguns conselheiros, né, casados que já estão juntos há mais tempo. E qual é o trabalho deles? O trabalho deles é o aconselhamento de casais que têm até um ano de casamento. Eu já vi isso em algumas igrejas. Já dei palestras também para pessoas que trabalham com esse público, ou para o público mesmo, né, para os casais que estão até um ano juntos. Por quê? Porque as pessoas entram no casamento com essa ideia, né? Nossa, a gente se ama muito, a gente se dá muito bem, sempre foi tudo muito, muito lindo, muito gostoso com a gente nunca teve uma briga, a gente sempre conseguiu se acertar, todas as viagens que nós fizemos foi maravilhoso. Porque teve um período difícil na vida dela e que eu fiquei morando com ela por, 40 dias e a gente conseguiu se dar super bem. Ok. Mas isso é uma exceção, tá? Isso é uma exceção, não é regra. E por que é uma exceção? Porque você foi para passar um período, vocês estavam em períodos juntos, né? Agora não, agora casou, agora é todo dia. Agora o perrengue atrás de perrengue. Domingo até coloquei um meme, que casamento é viver aventuras incríveis na cama, né? E muita gente, e eu separei a imagem ali do meme que eu recebi, nem sei se chama meme, mas enfim. Eu separei a imagem, né, porque tava tudo em uma imagem só, e eu coloquei verdade ou mentira. E muita gente colocou mentira, a maior parte das pessoas colocou mentira, porque eu não coloquei a próxima parte. A próxima parte era ronco, se mexer na cama, soltar pum, falar durante a noite, roubar a coberta, né? Então essa é de verdade a realidade do casamento de todo dia, do dia a dia. Só que essa é a parte que ninguém conta sobre como vai ser, tá? E quando contam, eu tava falando com uma pessoa, vou tomar uma aguinha aqui. Eu estava falando com uma pessoa essa semana, no final de semana, acho que foi no final de semana que eu falei com ela, e que ela falou que o casamento dela já tinha sido adiado sei lá quantas vezes, que eles estavam indo morar juntos, né? Foi no final de semana que ela disse que viu esse memezinho que eu postei e ela deu risada e achava tudo lindo. Ai, Clary, nem acredito, daqui a pouco sou eu passando por isso, e feliz da vida, assim, sabe? Cheio de borboletas no estômago para passar por isso. Ai, que delícia, vai roubar a minha coberta. Gente, isso vai acontecer assim, por uma semana, por 2, por 3. Quando chegar lá no primeiro, no segundo mês que ela falou, que ela pensar, meu Deus, esse cara vai me roubar a coberta todas as noites e está frio, que saco isso. E isso começar a gerar um desentendimento entre eles, daí não vai ser mais tão legal. Por quê, gente? Olha só, quando a namorada, vamos supor, vai dormir na casa do namorado, ele se prepara para isso, é ou não é? Ele se prepara, a namorada também se prepara para isso. Então leva lingerie bonitinha, leva pijaminho bonitinho, né? Os dois fazem questão, ela não coloca aquela máscara grudenta na cara para dormir,
né? Ele presta atenção em escovar bem os dentes, porque vão dormir juntos. Ai, meu Deus, não quero ficar puxando a coberta da minha princesa maravilhosa, da minha querida, da deusa, da vida, né? Amor, sei lá como é que vocês se tratam aí, ou se tratavam, né? Vai saber, às vezes agora o tratamento é outro. Então, ai, deixa eu me preocupar com isso, que não quero roubar a cobertinha dela para ela não ficar resfriada, né? Mas isso é porque é de vez em quando que acontece. Agora ali a cama é dos dois. Então os dois vão se comportar como se estivessem cada um na sua cama. Então vai roubar a coberta, né? Às vezes vai ficar com preguiça de colocar a roupinha mais bonitinha, às vezes ficou acordado até tarde trabalhando e ficou com preguiça de escovar os dentes antes de dormir, né? E aí isso vai gerando esses atritos. E aí as pessoas vão falando assim, uma para outra: você não era assim antes, porque quando eu vinha para ficar com você, porque quando eu ia lá na sua casa, na casa dos seus pais para ficar com você, não era assim que você fazia, não era assim que você agia, né? Isso vai criando ali um ressentimento, vai criando um desentendimento. E aí as pessoas não entendem que aquilo que eles tinham antes era namoro. Aquilo que eles tinham antes era noivado. E o que eles têm agora é casamento. E no casamento as coisas vão ser diferentes. Porque agora você não é mais visita na casa do seu namorado ou da sua namorada. Agora a casa ali é sua também. Agora a casa ali é dele também. É dela também. Então, ali a pessoa está inteiramente aquilo que ela é sempre. O tempo todo. Aquilo é a vida. E quando você era uma visita, de vez em quando, ou que fosse quase que a semana toda, mas ainda assim não era o seu lugar e dele, não era o seu espaço e o dele, né? Então a gente ainda fica meio que pisando em ovos, né? Se comportando de uma maneira para agradar a outra pessoa, porque ali não é o lugar daquela pessoa que veio para ficar com você. Aquele é o espaço dela. Ao mesmo tempo, é assim, aqui é o meu espaço. Então, o que eu posso fazer para receber bem essa pessoa, para ela querer continuar vindo aqui? Agora, o espaço é dos dois. Então, os dois estão sendo ali, eles são quem eles realmente são, quem eles verdadeiramente são. Né? Então, a pessoa vai ver que o outro não come flores quando entrar novamente no banheiro. Que o banheiro dele não é tão organizado como o banheiro deles já não é mais tão organizado como era o banheiro antes, quando um ou outro era visita. E aí existem um monte de motivos para isso, como eu falei, porque quer agradar, porque talvez tinha uma funcionária ali que ia lá e sempre ajeitava tudo, porque tinha uma mãe que ia ali e sempre ajeitava tudo, ou porque era um banheiro da casa da família que era compartilhado com outras pessoas, né? Então a pessoa falava, eu tenho que cuidar porque esse não é um espaço só meu, né? E quando a gente vai para a nossa casa, mesmo com outra pessoa, a gente tem essa coisa da posse, né? Minha casa, meu banheiro, então agora eu vou poder fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. E nem sempre é assim. Como eu falei, eu achava que o meu calçado ali do ladinho do sofá estava super bem organizado. E o Eduardo achava aquilo um absurdo, porque o meu sapato não estava no lugar. Pra mim estava super no lugar, porque no outro dia eu ia trabalhar, eu ia colocar provavelmente o mesmo calçado, já estava ali prontinho pra mim. Se ele tropeçasse no calçado, falava, gente, olha o tamanho do corredor, né? Olha o tamanho do espaço que tem pra andar, a pessoa tropeça no meu calçado e ainda reclama e ainda xinga e fala, pô, por que não coloca esse negócio no lugar? Não coloco porque a casa é minha. Isso quando ele era visita na minha casa. Não coloco porque a casa é minha, né? O dia que for nossa, a gente conversa sobre talvez um outro lugar mais adequado para colocar o calçado, sabe? Então é isso. Talvez a pessoa não reclame do calçado que está ali, porque a casa é sua. Mas quando a casa for dos dois, isso pode se tornar alvo de reclamação. E daí você vai pensar, poxa, mas antes não havia reclamação sobre isso. Por que agora tem? Porque agora ali é a vida dos dois. Porque agora ali
é o espaço dos dois. Então, namoro e noivado, eles foram feitos para terminar. Porque casamento é feito para dar certo. E mesmo que não dê certo, é muito mais fácil sair de um namoro ou de um noivado do que sair de um casamento. Então, pequenas coisas que te incomodam durante o namoro ou o noivado, saiba de uma coisa: elas vão se tornar bem maiores durante o casamento. Presta atenção. Pequenas coisas que te incomodam durante o namoro ou o noivado, certamente vão te incomodar muito durante o casamento. Por quê? Porque tudo se intensifica depois do casamento. Porque vocês vão passar muito mais tempo juntos. Porque tudo vai ser no mesmo lugar. Vocês vão estar juntos o tempo todo, dividindo o mesmo espaço. Então, se você de vez em quando está com outra pessoa, visita outra pessoa e alguma coisa te incomoda um pouquinho, entenda que isso vai se ampliar, porque a frequência e a intensidade da relação de vocês vai aumentar. Vocês vão passar mais tempo juntos. E todas as coisas que antes era só minha, ou era só dos meus pais, ou era minha com os meus pais, agora vai ser só de vocês dois. Então tudo vai se ampliar, vai intensificar, tá? Por conta do, entre aspas, excesso de convivência de vocês. Entende? Então, casamento é bom, casamento é gostoso, mas o casamento precisa ser real, precisa ser verdadeiro. O casamento precisa de ajustes, especialmente no início dele, para que depois não venha capengando ao longo dos anos. Então preste atenção nos detalhes daquilo que te irrita, que te incomoda no namoro e no noivado. E veja, se você ampliar aquilo em mais 60%, 80%, se você aumentar a frequência disso e a intensidade daquilo para o seu dia a dia, no mesmo espaço, no mesmo lugar, o quanto que você vai dar conta de conviver com aquilo que te incomoda um pouco, porque você convive só um pouco, tá? Então era isso que eu queria falar hoje com você, especialmente porque eu falei, foram conversas, várias conversas que eu tive de pessoas que já estão se relacionando há bastante tempo, algumas noivas, outras indo morar junto, outras pensando em se casar, mas nada definido, e que acham que o casamento vai ser ótimo, delícia, gostoso, tudo certo, que não vai ter perrengue pelo tempo que passam juntos e porque enquanto namorados ou noivos se dão muito bem. Não é exatamente assim, tá? Porque são coisas inerentes ao casamento. Não é porque o casamento é ruim ou porque foi uma farsa, né? Isso que você está vivendo durante o namoro. Então, é porque tem coisas que são inerentes a um relacionamento de casal. Eles são inerentes à vida conjugal. E entender que namoro, noivado e morar junto devem ter prazo para acabar. Namoro tem que acabar e ir para o noivado, noivado tem que acabar e ir para um casamento, ou ir para morar junto com prazo para acabar para ir para um casamento. Todos esses têm que acabar. Casamento é que não deve acabar, tá? Esse não deve acabar. Esse a gente tem que fazer um esforço para manter. Para isso, você precisa estudar, você precisa se informar, você precisa conhecer o que é o casamento real. Então eu te convido para participar da aula do webinário que eu vou fazer na terça-feira que vem, dia 27, às 20 horas, onde eu vou falar sobre o casamento real, casamento gostoso e que vale a pena, sem conto de fadas.